Deus. Não é por força, nem por violência. Quer dizer que não é pelos nossos esforços, não é pelo muito que nós soubemos, mas sim pelo que o Espírito transmite para nós por intermédio do Espírito, do nosso Espírito. Não é sobre quem é o maior, mas sim pela grandeza que é depositada por nós ou em nós, pelo Espírito de Deus. Não é sobre quem prega mais, quem profetiza mais, mas é conforme o Espírito de Deus nos dá. Porque a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus nos capacita e mediante a nossa capacidade, Ele deposita um dom, Ele deposita uma operação, Ele deposita uma manifestação. Quer dizer que não é eu que manifesto a cura, não é eu que manifesto os milagres. Eu manifesto isso por intermédio do Espírito Santo, porque se eu não tiver o Espírito, eu nada sou. Se eu não tiver o Espírito, nada manifesto. Se eu não tiver o Espírito, nada serve a minhas obras. Quer dizer que atualmente nós erramos e metemos em nossa mente que nós manifestamos porque nós temos, nós somos. Não, você só manifesta tudo aquilo que o Espírito deposita em ti. Que Deus depositou a porção profética, você profetiza. Deus depositou por intermédio do seu Espírito a porção da cura, você cura. Deus depositou em ti a porção dos milagres. Deus você manifesta esse milagre não porque você faz isso pelos seus esforços, mas pelo Espírito de Deus. Nós agora temos pessoas a pregar, a profetizarem pelos seus esforços e acabam errando. Por quê? Isso que a Bíblia vai dizer assim, que em poucas palavras Jesus estava a dizer que aqueles que fazerem por seus esforços e não pelo meu Espírito, no dia final eu lhes direi: apartai-vos de mim, porque eu não os conheço. Porque é impossível você operar na dimensão espiritual sem conhecer Jesus ou Jesus te conhecer. Porque se você trabalha ou opera com o Espírito de Deus como nós dizemos, então quer dizer que o próprio Deus te capacita, o próprio Deus te conhece e te apresenta nas regiões celestiais. Porque a primeira coisa que quando você tiver, antes de você operar, quando você tiver um chamado, um propósito de Deus, Deus tem que fazer ser apresentado. E Deus tem que, além de ser apresentado, você tem que ser confirmado aqui na terra que você é servo ungido de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer que antes de Davi ser manifesto como rei, ele precisou de ser ungido, ou seja, ser apresentado como rei. E havia confirmação na terra. Por isso que Samuel ungiu. A Bíblia ainda vai dizer que quando Elias ungiu ou separou Eliseu como profeta ao seu lugar, quando Elias soube, a Bíblia vai dizer que os profetas viram sobre ele e disseram: verdadeiramente o Espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Porque é impossível você ser confirmado e não ter evidências ou manifestações de que o Espírito de Deus te ungiu e o Espírito de Deus te capacitou para fazer uma dada ou uma certa coisa. Então, essa é a minha palavra para hoje. Tudo o que nós fizemos é pelo Espírito de Deus. És levita, adore com o Espírito de Deus. És pregador, pregue com o Espírito de Deus. És sacerdote ou pastor, ou governa ou orienta o teu povo com o Espírito de Deus. Não busque mecanismo ou forças ocultas, porque não é por isso. E não busque por violência, ou conquistar, ou obrigar as coisas a correrem conforme você quer. Mas tenha somente o Espírito de Deus e você vai conseguir ter grandes resultados na sua vida. Tenha só o Espírito de Deus e você vai atrair manifestações
adequadas concernente o teu nível espiritual e o teu nível de intimidade com Deus. Shalom, fica bem e amanhã tem mais outro vídeo. Daqui falava o vosso servo, Jefté Varis. Até aqui, palavra.